Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o doping, tá? O que é o doping? Então vocês vão poder acompanhar os PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês e o que eu vou explicar agora, né? Então eu tentei buscar algumas imagens ali, né? Para ilustrar bem o que significa isso. Então, doping, caracterizado pelo uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. Então, para a gente entender um pouquinho, é qualquer substância química que altera o estado físico, psicológico, emocional do atleta, tá? Mais especificamente no físico, né? Tenta deixar ele com a aparência de um corpo mais exorbitante do que ele não tem. Aí vocês têm até uma chargenzinha ali, um repórter fazendo acupuntura, e ele cheio de injeçãozinhas assim, como se fosse, né, trabalho com agulhas, né? Bom, então, quais os motivos que levam ao doping, né? A maior parte das pessoas que buscam doping são atletas de alto rendimento, mas não é incomum vermos pessoas de academia utilizando essas substâncias. Em geral, o doping é realizado em busca de potencializar ganhos para aquele indivíduo. Fisiologicamente já foi atingido em seu máximo, como aumentar a força, a tolerância à fadiga, aumentar a velocidade e recuperação de lesão tecidual gerada pelo exercício físico excesso, né, entre outros. Então, ali nós temos uma imagem de uma atleta que correu muito, né, o mundo, um pouco mais, né, de 2003, a Rebeca Guzmão, né, uma nadadora. Olha o corpo dela. Em 2007, ela venceu todas as provas do Pan-Americano em 2007, mas ela caiu no doping. Olha, já dá pra ver o físico dela como era desproporcional, tá? Bom, então, ou seja, quando a gente fala em doping, tá? A gente fala em doping no momento quando a gente vê pessoas, né, atletas conhecidos mundialmente. Porém, a gente vê pessoas utilizando o doping, né, para tentar camuflar essa imagem de um corpo definido, um corpo sarado. A gente falou bastante em vigorexia, de querer ter esse corpo sarado, né, definido acima de tudo. E a gente sabe que você vai numa academia, para você chegar a ter um corpo bem definido, com músculos aparentes, gente, não é uma coisa da noite pro dia, tá? Então, normalmente as pessoas querem resultados imediatos e acabam se submetendo a esse tipo de substâncias que prejudicam a saúde, tá? Bom, histórico do doping. Evidências surgem que essa problemática não é recente. Em relação aos atletas, alguns relatos elucidam a utilização de substâncias para o aumento performático desde 2.700 anos antes de Cristo. Nesse caso, ocorrido na China, na dinastia Shen, os imperadores utilizavam plantas com altas doses de efedrina para dar ânimo e coragem aos seus lutadores. Então, olha, veja como ele é antigo, né? Então, para os frequentadores de academia, a utilização de drogas como intuito central de melhoria estética, sendo em meados de 1960, com o aumento do culto ao corpo, o fisiculturismo, essa prática tornou-se mais prevalente. Com o crescimento dos cuidados com o corpo nos anos subsequentes, cresceu também a procura por uma venda ilegal de substâncias. Tá? Então, a origem da palavra doping, pela primeira vez no dicionário, foi em 1889, na Inglaterra, significando uso e abuso de substâncias químicas utilizadas nas corridas de cavalo e nos atletas que ganhavam a vida para exibir o seu corpo como efeito. Tá? Então, veja que ele é antigo, não é uma coisa nova, não. Tá? Bom, o que nós temos ali? Controle antidoping. Aí sim, em 1967, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, formou a Comissão para a Classificação de Proibição de Substâncias Utilizadas com devidas punições. Então, o COI, né, a definição das punições utilizadas para substâncias, houve um controle rígido em exames para devidas identificações. Exames de doping são realizados pela coleta de urina ou de sangue e controles podem ser realizados em períodos de competições fora do atleta. Então, por exemplo, se foi considerado que ele, por exemplo, no caso da Rebeca Guzmão que eu comentei, ela foi banida do esporte, gente. Ela foi banida, tá? Então, eles têm um controle bem rigoroso quanto a isso, tá?
Então eu achei também interessante na internet que tinha uma tabela de substâncias encontradas no antidoping em competição, tá? Controles antidoping, né? Ó, a tabela fala sobre várias substâncias, por exemplo, estimulante no futebol, diurético no futebol, narcóticos, anabólicos, tá? Nas lutas de braço, né, lutas mais livres, estimulantes, anabólicos, no ciclismo, estimulante, anabólicos, no atletismo, totalmente anabolizantes, só anabólicos, e hormônios peptídicos também, né, eritropoetina, tá? E canabinoides, tá? Em tênis de mesa. Então vejam quantos tipos de estimulantes foi desenvolvido nesse tipo de situação. Classificação. Como que se classifica? Tem os narcóticos, os agentes anabolizantes, os estimulantes, os diuréticos e os hormônios peptídicos e análogos, tá? Então, a classificação desses, vocês vão ter lá nos slides, a classificação, eu achei uns slides bem legalzinhos. Então, as substâncias de abuso no esporte. Então, os estimulantes, né? Então, a pessoa tá assim, então, para estimular. Os narcóticos, para deixar, né? Os anabolizantes, para deixar forte. Os diuréticos, para eliminar. E os hormônios peptídicos, que também seria como fosse por seringa, tá? Bom, aí vocês vão ter vários. Eu coloquei ali, ó. Tem uma charge que eu acho essa charge fantástica. Tem um consultório veterinário, né? Tem vários bichinhos ali. E daí do lado tá lá, ó. Tá um rapaz com o bração bem grandão, o outro bem fininho. Aí diz assim: andou tomando as minhas vitaminas, hein? O cavalinho falando pra ele. A gente pode pensar sobre isso, né? Tem uma imagem ali de luta, também de luta. O cara tentando acertar, né? Vamos pensar no MMA que a gente fez na aula no trimestre passado, né? Muay Thai. Então tentar acertar ali e o cara literalmente com a seringa na perna, né? Então é pra gente ter uma noção de como isso faz mal, tá? Bom, então, reação do corpo. Muitas substâncias geram alto risco para a saúde dos atletas e frequentadores de academia, pois pode potencializar a proliferação de células cancerígenas, sobrecarga cardiovascular, o coração vai sobrecarregar, né? Lesões, sobrecarga hepática, gente. Já grande parte dessas substâncias metabólicas, digamos assim, são metabolizados por esse órgão. Então, grande parte elas são metabolizadas pelo fígado. Então, olha aí, a lesão hepática é bem grave. Alteração nos níveis de colesterol, além do aumento de acne, pelos, alteração de voz, tamanho de osso, né? Então, aí diversas situações, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? Aí vocês vão ter ali nos slides o efeito da eritropoetina, EPO, tá? Efeitos no sangue, fluido, provoca embolias cerebrais, pulmonares, infarto, câncer, aumento da quantidade de oxigênio transportado, estimula a produção de glóbulos vermelhos. Então ali tem vários. Tem um atleta ali, o Abel Kiprop, ele foi pego no sistema antidoping, foi suspenso por 4 anos, desde abril de 2019, testando positivo por EPO. Então, ou seja, está suspenso, não vai poder participar mais, né? Bom, então, substâncias estimulantes induzem o aumento da atividade cardíaca e o metabolismo. Podem diminuir e eliminar o limiar da dor e conseguir ao mesmo os efeitos da adrenalina, anfetamina, cocaína, efedrina, cafeína. Os atletas do vôlei, basquete, futebol são historicamente conhecidos por utilizar esse tipo de substância. Já substâncias analgésicas, narcóticos, são exemplificadas pela morfina e petidina. Nesse caso, elas atuam com a diminuição da sensação de dor e são utilizados por atletas de esportes de resistência. Os esteroides anabólicos são derivados de hormônios masculinos, testosterona, e eles induzem o aumento do tamanho do músculo, força, potência muscular, e é bastante utilizado por lutadores de qualquer esporte que envolva força explosiva, além de praticantes de exercício de força em academia, tá? Bom, aí nós temos os hormônios mais utilizados por atletas e frequentadores em academia são efedrina, né?
que ela acontece? Ela é um estimulante que atua no sistema nervoso cardíaco, utilizando a causar a perda, tá? Perda de peso e aumentar a energia. Testosterona, hormônio sexual masculino, utilizado para o aumento da massa muscular, pode causar hipertrofia dos testículos, tá? Esterilidade, né? Nandrolona, esteroide do tipo sintético, utilizado para o aumento da massa muscular, tá? Pode causar câncer e problemas no ciclo menstrual, no caso feminino. A época, a gente falou, sistema sintético utilizado para aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos e oxigenação do sangue, pode causar o aumento da viscosidade do sangue, probabilidade de parada cardíaca, embolia pulmonar e convulsões. Então, a sofisticação da dopagem, acompanhada da evolução farmacológica, somado a isso, a profissionalização do esporte impulsiona a busca por resultado a qualquer custo, né? Então, ou seja, para ter melhores ganhos, melhores rendimentos, muitos atletas se submetem a isso, né? Submetem colocar a sua vida em risco, tá? O esporte é para ser saúde, o esporte é para ser saudável. Quando você utiliza outra substância para camuflar isso não é saudável, isso não é esporte, tá? Então, essa fonte, né, esse texto foi tirado da fonte de Carla Juliano de Sá e Rafael Matias Pita, tá? E ele foi publicado dos educadores físicos do Einstein, tá? Então, vocês podem ver lá na internet. Eu peguei esse texto, eu achei bem interessante, ele estava explicadinho bem, e principalmente foi sobre aquela questão da Rússia, dos atletas russos com problemas de doping, tá? Então, essa seria a nossa aula sobre doping. Qualquer dúvida, postem lá, beleza? Até mais!